Quero cumprimentar a todo o povo de Deus mais uma vez com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez felizes porque Deus é conosco e nós estamos vencendo mais um trimestre da nossa editora Betel. Então, você pode acompanhar agora, né? Uma parte aí dos comentários da última lição, que por sinal é a mais polêmica. Essa lição, irmãos, é a mais polêmica, na minha opinião, mas também a mais tranquila do ponto de vista assembleano, porque nós não temos dificuldades em aceitar, por exemplo, ensinar esses três objetivos aqui, ó. O primeiro objetivo da lição é apresentar a Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. O segundo objetivo da lição é citar o agir de Deus Pai, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui eu tenho uma rápida ressalva, né? Não são três deuses, né, irmãos? Não são três deuses, porque dá a entender que são o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, são três deuses? Não são três deuses, são um só. Assim como, por exemplo, poderia dar assim, um exemplo prático, e que muitos estudiosos também dão esse exemplo, é a questão da água, né? Em seu estado sólido, no seu estado líquido e no seu estado gasoso. Então, a substância é uma só, H2O, mas são distintos a função, por assim dizer, de cada um, né? Então, nós temos aqui, nessa lição de hoje, que eu não falei logo de início, mas é o Deus Trino, o Deus Uno e Trino. Deus Uno e Trino ao mesmo tempo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esses são os objetivos. Apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E citar o agir de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui fala de uma função específica para cada um. Mostrar as distinções e a unidade da Trindade. Então, embora Deus seja um, o Filho seja outro e o Espírito Santo seja outro, eles são uma unidade só. Não há divergência, por exemplo, feito a gente tem no nosso casamento. A esposa, né, no caso o marido, no caso da mulher, são uma só carne. Eles se completam em si. Mas mesmo assim a divergência, mas mesmo assim a complexidade. Não é o caso aqui com Deus, né? Até porque nós estamos envoltos em pecado, decaído, um estado completamente distante de Deus por causa da queda. Essa lição ela está baseada no João, capítulo 10, versículo 30. É o texto referência, né? O texto de referência para essa temática. Que fala eu e o Pai somos um. João, capítulo 14, 10 e 11. E também João, capítulo 15, versículo 20, 26, que nós vamos citar também daqui a pouquinho. E a leitura complementar, ela também tem muito ponto importante, principalmente chamando a atenção para aquela realidade de que Deus é um só. Não existe outro Deus. Aí fica complicado você entender, né? Bom, irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a o que está escrito em Gênesis capítulo 1 e eu não marquei, mas você vai lembrar aí, você procura aí, tá bom? Se eu ver depois aqui, eu boto num vídeo aqui quando estiver editando o vídeo.
que fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O façamos, nós que de muito tempo atrás, sempre acreditamos que se tratava da Trindade. Quando Deus disse façamos, nós temos aí em mente que era uma referência à Trindade. Mas os tempos passaram, muitas pessoas que começaram a ler a Bíblia de forma mais crítica e acabaram hoje, já tem uma grande quantidade de pessoas que estão dizendo que aquilo não é a Trindade. Aquilo é uma referência a Deus mesmo, mas usando uma linguagem que é chamada de plural majestático. O que é o plural majestático? Eu vou falar assim de forma bem rápida, bem simples. O plural majestático é... Pronto, quer ver? Para você entender o que é o plural majestático, sem estar com muito enrola. Sabe aquela expressão que muitas vezes ou você já disse ou você já ouviu alguém falar, que quando recebe a oportunidade, muitas vezes, aí você diz assim, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Saudamos. Então, saudamos como? Que só tem você. É você só, no singular, que está saudando a igreja. Então, deveria ser o saúdo, né? Até porque saldo não existe, né? Tem muita gente que diz assim, saldo. Saldo é de sal, saldo é de conta, é saúdo, né? O correto, né? Mas umas besteirinhas aí. Então, você poderia dizer saúdo, né? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Mas, em vez disso, muita gente faz saudamos. Esse saudamos chama-se plural majestático. Plural majestático. Ou seja, você fala no plural, mas só é você mesmo. E não está errado. Por exemplo, às vezes a pessoa... bom, por aí você vai tirando. Eu ia procurar outro exemplo, mas demorou. Então, quando lá no Gênesis, se não me foge da mente, é Gênesis 1:26, diz que... Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Bom, o que nos interessa está em cima. Façamos o homem, irmãos, não pode ser um plural majestático. Eu acho que eu vou gravar esse vídeo, irmãos, em parte 1 e parte 2, tá? Não pode ser um plural majestático. Por que não pode ser um plural majestático? Porque nós temos aqui, quando nós fazemos uma análise, nós temos aqui as três pessoas da Trindade. Gênesis 1:1. Veja o que é que diz Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus estava na criação. Agora, olha o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, aqui nós temos Deus em cima, o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, estava lá, presente. Você está entendendo? Agora vamos ler João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Quem é o verbo citado aqui? O verbo é a palavra, o logos. É a palavra. Quem? É Cristo. É Cristo que é o verbo encarnado. Aí diz aqui que ele estava no princípio,
quando estava fazendo os céus e a terra, e nada do que foi feito sem ele. Então, logo, Cristo também estava presente lá. Então, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que no contexto só fica mais claro a presença de Deus e do Espírito Santo. Então, nós precisamos, eu diria, eliminar a ideia de que o façamos o homem é um plural majestático e não simplesmente a trindade em si. Olha, eu pergunto qual é o problema de dizer que ali é a trindade. Né? Qual é o problema? Não existe nenhum problema teológico. Você está entendendo? Pelo contrário, enaltece a doutrina bíblica que é vista em toda parte das escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E quer ver outra coisa? Quando lá diz assim, quando o homem peca, aí o texto lá diz assim, que o homem agora é como um de nós. O homem agora é como um de nós. De nós quem? Mais uma vez, está se referindo a plural majestático? Não, é uma referência à trindade. Lá, por exemplo, quando os filhos de Israel, os filhos de Israel não, a Torre de Babel, né? A Torre de Babel, não, a Torre de Babel, aí o Senhor diz assim, eia, desçamos e confundamos ali. Eia, desçamos e confundamos. É plural majestático? Não, é uma referência à trindade. Lá quando um serafim tocou a boca de Isaías, aí naquele contexto, chega um momento que o Senhor diz assim, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Nós quem? É mais uma vez um plural majestático? Não é, irmãos, um plural majestático. Sabe por que não é? Porque o próprio texto de Isaías, ele começa falando sobre que ele viu o Senhor no seu mais alto e sublime trono, tal. E aí, não sei se é Atos 26 e 18, e quando vem a pergunta, dizendo assim, a quem vierei e quem há de ir por nós, aí nós temos uma referência no livro de Atos, eu vou dar uma rápida olhada aqui, para ver se é 26, 28, que disse que, não encontrei, mas eu vou parafrasear, que naquele dia o Espírito Santo falou a Isaías. Você está entendendo? Então nós temos a Trindade em plena atividade. Ele viu Deus, mas o Espírito Santo foi quem falou a Isaías naquele dia. Eu vou procurar. É Atos, em Atos. Não sei se é 28 e 26. Deixa eu ver se é 28 e 26. Atos 28 e 26. Vamos ver aqui se é 28 e 26, para ver se é isso mesmo. Cadê? É esse mesmo. Cadê? É esse mesmo. Atos capítulo 28, versículo 25 e 26. Aí diz assim, e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo, e dize, de ouvido ouvirei, de maneira nenhuma entenderei. Ora, a gente poderia afirmar, se não tivesse esse versículo, que quem falou lá foi Deus, mas quem falou foi o Espírito Santo, quem comissionou lá foi o Espírito Santo ao próprio Isaías. Mas o texto de Isaías começa dizendo que Isaías viu Deus. O que é que nós temos percebido? Que o Espírito Santo é Deus,
que Deus é Deus e que Jesus é Deus. Nós vamos ver isso em várias passagens, mas na passagem em foco, o interessante é que a Trindade, né, ela está em plena atividade, tá bom? Eu vou gravar a parte 2, porque ainda tem mais coisa para a gente falar. Que Deus abençoe, irmãos. Até daqui a pouquinho.